Olá, seja bem-vindo. É muito bom ver você por aqui. Nosso evento já vai começar, mas antes gostaria de dar algumas dicas de segurança. É proibido fumar. Respeite a capacidade máxima do local. Antes de começar o evento, por favor, localize os dispositivos de segurança. Em caso de emergência, mantenha calma, identifique as saídas de emergência e siga as orientações da nossa brigada. Opa, nosso evento já vai começar. Muito obrigada pela sua presença. Ops, por favor, não se esqueça de colocar o celular no modo silencioso. Pronto, agora sim. Até a próxima! Conheça a Casa Firjan. Cursos, exposições, tendência, tecnologia e inovação para a nova economia. Viva a transformação. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos aí à casa. Só para ter uma ideia, quem está aqui pela primeira vez, assim, só para levantar a mão, por favor. Beleza, um pouco mais da metade. Bom, prazer, eu sou o Yuri, sou responsável por parte de conteúdo aqui da casa e algumas informações básicas, né? O nosso Wi-Fi, hashtag, o Instagram, que é um canal onde a gente compartilha bastante conteúdo que a gente acha relevante nesse cenário de nova economia e onde a gente mantém sempre a programação atualizada, né? Então, qualquer novidade que acontece aqui na casa, a gente coloca lá. É um portal bacana para a gente sempre trocar e, enfim, se vocês tiverem também dúvidas, vocês podem sempre falar com a gente por lá. O propósito da casa a gente sempre brinca muito mais que um corpinho bonito, é um espaço comprometido em criar propostas e soluções reais para os desafios dessa nova economia, né, numa sociedade em constante transformação. Uma economia cada vez mais digital, tecnológica, colaborativa, onde a única certeza que a gente tem é a mudança. E a casa ela vem com essa missão de ajudar as pessoas e as empresas nessa transição. E aí a gente faz isso em cima de 5 programas principais. Então, eu vou falar brevemente sobre esses programas e depois a gente segue no nosso papo sobre ciência de dados. O primeiro deles é o pensamento, que é onde a gente busca discutir política pública que possam influenciar no desenvolvimento socioeconômico do Estado, mas não só no Estado, do Brasil. A gente tem essa missão e ambição, na verdade, ambição e missão de influenciar positivamente o cenário de desenvolvimento econômico do país. O segundo programa é o Lab de Tendências, que é onde a gente identifica quais são as principais tecnologias e comportamentos que estão transformando a nossa forma de interagir entre si, com as empresas, com a sociedade, de um modo geral. E a gente decupa isso tudo em palestras, em debate, toda terça-feira aqui no Aquário e pontualmente alguns outros dias da semana também. Depois o terceiro programa é o Lab de Educação, que é onde a gente capacita, dentro desses conteúdos, a gente vai fazer uma coisa mais mão na massa, uma coisa mais aprofundada, mais densa, com cursos, workshops, oficinas. Depois a gente tem a parte o programa de cocriação, que é onde a gente desenvolve projetos em parceria com empresas, faz consultorias de inovação para empresas. A gente tem um núcleo de design thinking muito forte aqui na casa. E o Casa Aberta, que é onde a gente realmente busca que vocês se apropriem do espaço, com atividades de forma lúdica, mais acessível para todas as idades, todas as classes, com exposições, mostras de documentário. Por exemplo, agora a gente está dentro do círculo temático de dados, né, um assunto que está permeando todos esses programas, todas as atividades da casa durante esses 4 meses, né, e termina agora no mês que vem. E a gente está com uma exposição que chama Data Corpus, a vida decodificada. Eu convido a todos que venham, quem ainda não teve oportunidade, venham aí fim de semana ou durante a semana, quando puderem, tragam a família, que é uma exposição super bacana. E ela traz esse conceito de que, apesar de que muita gente acha que dados é um tema impessoal, tecnológico, é um tema absolutamente humano. E essa exposição ela traz essa premissa a partir de 5 etapas do processo, desde a coleta até a tomada de decisão em cima de dados. Vale a pena conferir. E aí, para tangibilizar um pouquinho desses programas, né, o que a gente tem programado para as próximas semanas, dentro do Aquário, na próxima terça-feira a gente fala sobre meditação e autodesenvolvimento, com o mestre zen budista Haimin Sunim, né? A gente entende que desenvolver competências socioemocionais, inteligência emocional é uma das principais skills, uma das principais habilidades que o profissional do futuro precisa, e a gente foca muito nessas habilidades, tanto em eventos particulares nossos, como também em parcerias, como por exemplo com a The School of Life, que a gente faz bastante masterclass com ela, uma das principais escolas de habilidades socioemocionais do mundo.
Depois, no dia 10, a gente fala sobre... Na verdade, eu vou falar só um pouquinho mais do dia 3. E o Ramin Sunim, ele escreveu esse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um best-seller, já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Ele é da Coreia do Sul. Ele vai estar aqui na Bienal e a gente conseguiu trazê-lo para o Aquário para falar. Então, realmente é um evento bem especial. Depois, no dia 10, a gente fala sobre o melhor do Cannes Lions, né, trazendo as principais tendências desse que é um dos principais eventos de criatividade do mundo. Dia 17, a gente traz a temática de mulheres na tecnologia com a Luísa Ribeiro, que é CEO da Recode, é um evento em colaboração com a Recode, trazendo outras mulheres, além dessas 3 que estão aqui, vão vir outras ainda que a gente ainda vai colocar na programação para discutir sobre protagonismo feminino nesse meio de tecnologia e como que a gente pode impulsionar esse protagonismo. Vai ser uma discussão super rica nesse sentido. E dia 24, né, como eu falei, esse tema de dados permeia todas as atividades, permeia sempre pelo menos uma vez no mês a gente está trazendo. Dia 24 a gente traz essa provocação de quem manda nos seus dados, né? Quais são os desafios e as oportunidades da nova lei de privacidade para as empresas brasileiras, a LGPD. Eu imagino que muitos de vocês já saibam que a LGPD, o que é, né? A nova Lei Geral de Proteção de Dados que vai entrar em vigor em 2020, agora em agosto, e vai pegar muitas empresas de calça curta. Então, as pessoas, as empresas precisam realmente correr para se adequar a essa lei e esse evento tem como objetivo discutir como é que a gente pode transformar esse desafio numa oportunidade de negócio. Vem o diretor de Cybersecurity da América do Sul, América Latina, né, do sul da América Latina, da Microsoft, a Mila, a Tamila Talarico, que é coordenadora de privacidade e tecnologia, e o Matheus Torres, que é especialista em reconhecimento facial e tem uma empresa de reconhecimento facial. Esse aqui é um assunto bem polêmico em termos de privacidade e segurança de dados. Depois, dentro do programa Pensamento, a gente traz diálogos do Rio, né, para discutir. O Rio de Janeiro vai ser sede da capital mundial, sede do evento mundial de arquitetura, né? Hoje teve um evento aqui, né, no início do dia para discutir isso, o Rio de Janeiro como espaço urbano e riquezas arquitetônicas. E aí a gente tem esse diálogo para falar sobre isso com a Isabela Craichete, eu nunca sei falar o nome dela, e o Sérgio Magalhães. Dentro do Lab de Educação, a gente tem aulas abertas, que é uma oportunidade de vocês experienciarem a nossa metodologia de ensino, né, o tipo de conteúdo que a gente oferece aqui de forma gratuita. E aí, então, vocês podem se inscrever no Design Thinking. A gente está sempre abrindo novas aulas abertas também. E depois os cursos vêm com animação Stop Motion e curso de Mindfulness, são os cursos que estão abertos no momento. Mais visualização de dados para negócios, Design Thinking e Storytelling para negócios. A gente tem um Fab Lab aqui na casa também, né, um laboratório de fabricação digital, com máquinas de impressão 3D, corte a laser, né, para você desenvolver projetos, prototipar ideias. E toda sexta-feira a gente abre gratuitamente o Fab Lab para as pessoas experienciarem um pouquinho dessas máquinas. E aí depois, se quiserem, pode desenvolver projetos em parceria. Não tem limite de idade, qualquer pessoa. Na verdade, eu acho que é a partir de 12 anos, se eu não me engano. E, enfim, e aí depois também pode desenvolver projetos, alugar as máquinas por hora. Está convidada. Ah, entendi. Perfeito. E a gente está com um prêmio também que vai acabar em 8 de setembro para premiar teses de mestrado e doutorado que se encaixem dentro desses temas aqui, futuro do trabalho e reinvenção das empresas, né? Estão elegíveis aí trabalhos desde 2016 até agora, então se vocês conhecerem alguém ou tiverem um trabalho que possa ser elegível, eu recomendo que deem uma olhada no site. Os prêmios vão de R$2.000 a R$20.000. E inscrições, informações vocês podem achar no site, né, firjan.com.br/casafirjan, ou, como eu falei, no Instagram, onde a gente está sempre compartilhando esses conteúdos. Como aqui é um espaço de conexão, a gente prioriza muito a conexão, a gente sempre faz essa brincadeira aqui no LinkedIn, que na verdade não é uma brincadeira, é uma oportunidade de networking rápido, fácil, né, mediado pela tecnologia, e depois a gente estende isso para o café, a gente sempre pede que estenda isso para o real. Mas se vocês quiserem habilitar aí, entrarem no LinkedIn, vocês colocam nas 2 carinhas aí, vai aparecer você tem que abrir o Bluetooth, né? Aí vai aparecer ali, na sua área desativada, você bota ativado, ele vai mapear todas as pessoas que também fizerem isso aqui no auditório, e a gente pode se conectar de uma forma rápida, né? Fácil, oportunidade bacana aí para o networking, que é sempre importante. E vamos falar então de ciência de dados e seu potencial transformador nas organizações. A gente estava discutindo isso mais cedo. O Ricardo Capra, ele é uma das maiores referências do tema no Brasil, e eu tenho o prazer de então chamar ele, que é cientista-chefe do Capra Institute, Ricardo Capra. Obrigado.
Valeu, você está com esse aí, né? Olá, gente. Boa noite. A gente vem para falar de um tema, às vezes, complexo, que é dados. E o meu papel é um pouco traduzir qual é a história dos dados dentro da realidade geral de organizações, negócios, e até como a gente, no dia a dia, pensa isso. O que eu vou falar hoje é muito sobre organizações analíticas, então nós vamos mais para o lado de organizações, mas vocês vão ver que eu vou primeiro falar de empresas. Tá? Eu sou um cientista de dados, tá? Hoje, isso significa que eu passo meu dia a dia dentro de laboratórios, tá? Esse aqui é um dos nossos laboratórios. Nós temos 3 nos Estados Unidos, 2 no Brasil. Tá? Nesses laboratórios a gente fica fazendo 3 coisas. Tá? Primeiro a gente fica pesquisando, entendendo, compreendendo o que significa o impacto de Big Data ou de dados na vida das pessoas. Então, a gente fica aprendendo como que impacta a vida das organizações, como é que as pessoas lidam com tantos dados, o que significa isso, e vocês vão entender um pouquinho disso até na nossa introdução de conteúdo aqui. Depois que a gente entende, pesquisa e descobre como isso funciona, a gente transforma em metodologia, para simplificar o uso de dados por organizações e pela sociedade de uma forma geral. E, em terceiro, a gente ajuda na implementação da cultura analítica. Tá? Hoje, o Instituto Capra, ele, como eu comentei, tem 3 laboratórios fora, então é internacional. Tá? A sede dele é nos Estados Unidos, inclusive. Nós temos aproximadamente 100 associados aí dentro do Instituto, como cientistas, pesquisadores, PhDs que são associados ao laboratório hoje e nos ajudam a toda a realização do trabalho que a gente está fazendo. Tá? A Capra, o Instituto Capra não é uma empresa comercial, tá? Ela é um instituto mesmo, então ela funciona por associação. Tá? Então, no Brasil, a gente só tem slot ou 6 empresas associadas, tá? Atualmente. Então, atualmente porque é o nosso limite, tá, gente? Então, a gente atende aqui no Brasil a Croton, Ambima, B3, que é a Bolsa de Valores, Globosat, Gol Linhas Aéreas e Unilever. São as nossas 6 empresas. E essas empresas aqui, Centauro, Via Varejo, Globo, Santander, são empresas que já passaram pelo nosso programa de aceleração. Então, só para contar um pouquinho disso, de como funciona. A gente tem até um dashboard que acompanha como é que é o desenvolvimento das organizações analíticas. E a bandeira que a gente carrega sempre, tá? O que eu vou propor para vocês pensarem comigo aqui, é como é que a gente faz para torturar dados até que eles confessem alguma coisa importante. Então, toda a nossa conversa vai para aprender a lidar com dados de uma forma um pouco diferente. Tá? Bom, para eu poder falar de Big Data e de cultura analítica, eu preciso começar por um passo anterior. Tá? E aí todo mundo vai entender um pouco dessa história da entrada de dados na nossa vida. Tá? Eu preciso falar como é que a gente toma decisões. Então, o primeiro passo que eu queria conversar com vocês aqui é sobre tomada de decisão. Nos últimos 10 anos, eu passei estudando a forma que a gente toma decisão, principalmente dentro de organizações. Tá? Então, a gente foi para dentro de organizações e ficou estudando a forma de tomada de decisão na hora que eu vou fazer uma venda, na hora que eu vou fazer uma compra, na hora que eu vou enviar um produto para outro local, na hora que eu vou fazer... Tudo isso a gente foi investigando o processo de decisão. A gente já investigou isso em planilha, em dados, olhando para relatórios, até com neurociência. Tá? Já plugamos sensores para entender. Tá, quando eu estou tomando decisão, como é que é o meu processo de decisão? Tá? Então, qual é a minha árvore de tomada de decisão? Como funciona o meu processo decisório? Tá? Então, a gente ficou investigando, nesses últimos 10 anos, todas as formas de tomada de decisão do ser humano. Como é que o ser humano efetivamente toma a decisão? Uma das referências que melhor explicou isso, tá, é o cara que escreveu esse livro aqui, tá, Daniel Kahneman. Esse livro tem em português também. Tá, ele fala sobre o pensamento rápido e devagar. Tá, e, basicamente, ele define nosso processo decisório em 2 sistemas. Tá. Um sistema que é um sistema rápido. Tá, é o sistema 1. Ele é rápido, ele é inconsciente, ele é automático. Ele acontece repetitivamente todo dia, a gente não percebe que isso está acontecendo. Ele é quase o nosso instinto tomando a decisão, e a gente não consegue nem processar por que ele está tomando aquela decisão. Ele é o que a gente usa nos momentos de pane ou crise, ou no momento de um acidente de um carro, para que lado eu vou puxar, é esse sistema que ativa. Tá? O problema
é que esse sistema a gente não consegue medir. Porque a gente não sabe o que significa nos sensores e na forma de tomar a decisão, o que aciona o quê. Acende umas luzinhas lá e a gente não consegue entender o que é o quê. O que a gente consegue medir? O sistema 2, que é esse sistema mais lento, mais consciente, que a gente vai pegar uma informação, olhar para a informação, pensar sobre ela e tomar decisão. Tá? É isso que a gente vai falar mais aqui. A gente vai falar mais sobre o sistema 2, tá, gente? Mas quando eu vou falar de sistema 2, eu queria que vocês pensassem num processo complexo de tomada de decisão de vocês. Vamos lá, o que significa uma decisão complexa para vocês? Podem falar que eu escuto bem aqui. O que é uma decisão complexa? Que tenha muitas variáveis. Essa é uma resposta que já acertou. Mas me dá um exemplo. Dê um exemplo de decisão complexa. Escolher o que vê na Netflix. É uma decisão complexa, é verdade. Outra decisão complexa. Contratar um funcionário, é uma decisão complexa. Vocês consideram que escolher a roupa que vocês vão botar de manhã é uma decisão complexa? Não? A gente tem uma decisão, uma opinião que não é unânime, e eu tenho uma má notícia para quem respondeu uma delas. Ela não é uma decisão automática. Ela é uma decisão que exige processamento. A escolha da roupa é uma decisão que exige processamento. A gente pensa para escolher a roupa. Por que isso acontece? Tá? Essa decisão que a gente gostaria que fosse automática, já que a gente toma todo dia, na verdade ela tem uma série de variáveis envolvidas. O fator de ter muitas variáveis envolvidas, o fato de ter muitas variáveis envolvidas faz com que a gente tenha que tomar uma decisão todo dia de manhã. Quais variáveis estão envolvidas? Todas. Tempo, os compromissos de vocês no dia, o que vocês vão comer. Ah, mas como assim? Vou dar um exemplo real, gente. Se vou comer um macarrão durante o dia, eu não posso sair de camiseta branca porque eu pingo. É sério, não é uma... Eu não falo isso, é verdade. Eu sou campeão, eu sempre pingo alguma coisa na minha roupa, então eu tenho que pensar o que eu vou comer durante o dia. Porra, mas que exagero. Não, mas é um fato real, tá? Então essa é uma variável que para mim é relevante. Talvez para vocês não seja relevante, ou então seja tão... Mas talvez tenha outras variáveis relevantes. Vou pegar um casaco ou não vou pegar um casaco? Né? Depois que eu sair do trabalho, eu vou direto para um bar. Então eu tenho que ir com uma roupa adequada. Né? Depois que... Todas essas coisas passam na cabeça de vocês, mas vocês não estão considerando que isso está acontecendo. O cérebro de vocês processa tudo isso, pega um monte de variáveis, algumas irrelevantes e outras relevantes, coloca tudo dentro de uma caixinha e fica processando e ajuda vocês a tomar a decisão. Mesmo que vocês façam isso de forma automática. Se vocês chegam lá na frente do roupeiro e digam assim, não, eu, Ricardo Capra, sempre coloco uma camiseta preta, uma calça preta e um sapato preto. Na hora que eu chego na frente do roupeiro e eu estou colocando essa roupa, algumas vezes me vem uma ideia de, eu poderia hoje botar uma camiseta branca. Por que isso acontece? Porque ela não é automática. Na verdade, eu já tenho pré-definições, mas isso não determina como uma decisão automática. O cérebro precisa, de qualquer forma, processar. Eu estou falando isso com conhecimento de causa porque a gente mediu, gente. Não é uma percepção minha, é uma coisa medida. Tá? O senhor queria falar alguma coisa? Respondi já. Nós já vamos falar sobre o mais complexo ou menos complexo, mas faz sentido também, tá? Não, então, Capra, tu está dizendo que mesmo para eu aqui, que tem uma forma simples de tomar decisão, eu só tenho 7 camisetas no meu roupeiro, no meu armário, e 3 calças. Tu está dizendo que para mim mesmo assim é uma decisão complexa. Vou mostrar para vocês alguém que também toma decisão assim. Esse cara se vestiu igual, de 1999 até 2010. Todos os dias ele colocava uma calça jeans, um tênis e uma camiseta preta. O que ele fez? Ele sistematizou o processo de decisão dele. Ele criou um framework. Dentro desse framework, ele disse o seguinte, quais variáveis são relevantes? Essa, essa e essa e essa. Ok. Então ele já sabia o que ia colocar. Isso não significa que ele não pensava. Porque ele, na verdade, sistematizou, mas vinha sempre aquele pensamento de, será que hoje eu não poderia botar um casaco laranja? Então,
porque ele precisava todo dia pensar. Teve até um caso quem também veio com isso, o Mark Zuckerberg, né? Ele também tem o roupeiro dele é assim, né? Várias camisetas cinza, alguns casacos cinza escuro, né? Até a H&M nos Estados Unidos fez uma ação de promoção. Na verdade, foi um 1º de abril, tá? Mas é legal pelo que eles colocaram como iniciativa, que fazia lá o kit Mark Zuckerberg. 7 camisetas cinza, uma calça jeans, e aí tu comprava o kit lá para precisar pensar menos na hora de tomar a decisão e tal. Mas, gente, só reforçando, não tem para vender o kit lá, se vocês quiserem. Era só uma ação de 1º de abril da H&M, tá? Bom, onde que eu quero chegar com essa história? O que eu quero entrar com vocês, para vocês entenderem acabei de afirmar para vocês que dentro do sistema 2, que é o sistema complexo, mesmo que a gente organize a informação, eu mesmo assim preciso pensar. É isso. Dentro do sistema 2, a gente descobriu 3 formas de decisão. Então, vamos lá. Sistema 1 funciona automático. Eu nem sei como ele funciona, não consigo medir nada. Tá? Sistema 2, nem eu e cientistas do mundo. Tá? Sistema 2. Eu consigo medir os impulsos. Então, eu consigo saber quando alguém está usando o sistema 2 ou não está usando. Dentro desse sistema 2, que é o sistema que eu preciso pensar, tem 3 formas da gente tomar decisão. Como é que funciona cada um deles? Em cinza, eu vou estar mostrando para vocês os dados irrelevantes, e em preto, as informações que são os dados relevantes. Tá? O primeiro deles é uma forma aleatória, ou seja, criativa de tomar decisão. Tá? E aqui eu vou pegar um pouco o exemplo do senhor, que estava colocando agora o ponto da sua esposa tomando decisão. Como é que ela faz? Ela tem uma forma criativa de tomar decisão. Então, o que ela faz? Ela chega na frente do roupeiro e tem todos os pontos irrelevantes e relevantes à disposição dela. E ela fica testando todos os pontos. Então, ela passa por muitos pontos irrelevantes até que ela escolha o que ela vai colocar no dia. Muitas vezes, ela experimenta roupas diferentes. Então, ela tem um processo mais longo, porque ela passa por tudo que é errado, porque ela não estava a fim de botar aquele dia, né? Do processo de decisão dela. Por outro lado, o processo criativo dela, ela tem uma capacidade criativa, uma ideia criativa de que ela está vestindo uma coisa mais legal. Ela está botando um processo criativo em cima daquilo. Então, para ela, aquilo ali não é um esforço. Tá? Então, essa é uma forma. Primeira forma, processo aleatório, baseado em aleatoriedade criativo. Segunda forma é um processo estruturado processual. Como é que funciona? Eu tenho vários pontos irrelevantes dentro do meu gráfico, só que eu já sei onde eu tenho que chegar. Eu tenho meu roupeiro lá dentro, eu chego na frente do meu roupeiro, tem várias coisas disponíveis, e eu já sei que eu vou botar uma camiseta preta, uma calça, mas eu mesmo assim me pego pensando qual é a minha programação do dia. Está chovendo ou não está chovendo? Né? Vou ir para um compromisso no final do dia ou não vou ir. Como é que funciona? Ele é processual. Então, eu desvio dos pontos que não são relevantes e chego até os pontos relevantes. É como se a gente estivesse escolhendo na primeira lá, experimento roupa, não boto. Nesse aqui, eu já vou direto nos pontos, só que eles não estão sistematizados. Está uma coisa em cada lugar. O terceiro ponto é como a gente imagina que a gente sempre é. Tá? É o sistêmico, tá? Analítico. Como é que ele funciona? Esse aqui é o que a gente pensa. Não, eu já sei, amanhã eu tenho tal compromisso, então o que eu faço? Eu separo os pontos relevantes e aí simplesmente me visto. É isso que a gente imagina ou que a gente entende. Só que, na verdade, a gente não escolhe qual desses 3 acontece. A gente não tem... Quem escolhe é o cérebro. Mas o que o cérebro usa como critério? Vários elementos no meio dessa história ele deve usar como critério, mas a gente não consegue identificar por que ele escolhe forma A, B ou C na hora que ele vai processar uma decisão. Tá? E tem várias provas para isso, tá? Científicas, mas tem provas até mais simples, tá? Que provam que a gente não consegue controlar isso. Tá? Se a gente pudesse controlar, a gente não escolheria, por exemplo, relacionamentos de uma forma tão ruim às vezes, né? É uma brincadeira, mas assim, até porque a gente poderia fazer isso de uma forma mais sistêmica, né? Pensem que, quantos de vocês fizeram uma matriz SWOT para escolher os relacionamentos atuais? Pensa bem,
Ela é muito lógica. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bota nos quadrantes todos os seus relacionamentos anteriores e o relacionamento atual. Ou seja, eu posso sistematizar essa decisão. Né? Qual é o problema? Pode falar. Não. Ela perguntou aqui se existe um critério do cérebro. Não. Exatamente pela capacidade criativa dele, ele não considera as mesmas variáveis em cada um dos processos. Então, é claro, ele sempre tem as mesmas variáveis disponíveis dentro do nosso cérebro, tá? Mas ele escolhe o processo no momento que ele vai fazer isso. Tá? Eu até vou... Eu acho que a tua resposta ela vem no próximo slide, porque eu quero explicar isso de um outro jeito. Apesar da gente não saber se são as mesmas variáveis ou não, o que eu posso te dar certeza, porque foi medido, é a energia. Onde eu quero chegar. O gasto energético do nosso cérebro para fazer o processo aleatório é muito maior do que o gasto energético no processo analítico. Tá? Então, quando eu tomo uma decisão com as variáveis não organizadas e não sabendo quais são as variáveis, o meu gasto energético é muito maior do que quando eu faço ele de forma analítica. É claro que para ele ser analítico, no primeiro momento eu preciso estruturar o processo. Então, em algum momento, o Steve Jobs lá, dando um exemplo, tá, gente? Chegou um dia e disse, eu vou me vestir sempre da mesma forma. Então, ele precisou pensar nesse processo. Então, ele pensou o processo e depois virou uma rotina. Tá? Mas, mesmo assim, ele considerava as variáveis. Tá? O que eu estou colocando para vocês aqui, tá, gente, é como o nosso cérebro funciona. Isso aqui, por mais que a gente pense, não, mas eu não gosto disso, porque eu acho... O que a gente tem como ciência até hoje comprova isso. Tá? O problema dessa questão energética é que toda máquina, qualquer sistema, tá, com alto índice de processamento, falha. Qualquer máquina que a gente pensar, qualquer sistema que a gente pensar, com processamento muito alto, falha. Muitos de vocês já viram e já passaram por uma situação de uma tela como essa na frente de vocês. Basicamente, o que aconteceu com essa tela é que ela chegou no limite de processamento dela e vocês não conseguiram mais usar ela porque ela estourou. Tá? O cérebro é um músculo. E como qualquer músculo, cada vez que tu fica exercitando e trabalhando ele, tu vai exercitando, vai aprimorando ele, mas se tu gasta toda a energia dele, ele estoura. E eu vou provar isso para vocês mostrando um gráfico. Tá? Isso aqui é uma pesquisa nos Estados Unidos, tá? Que mostra juízes tomando decisões em tribunais americanos. Tá? Aqui são 8 horas da manhã e lá são 18 horas da tarde, né, da noite. As decisões mais favoráveis estão para cima e menos favoráveis para baixo. O que isso significa? Indo ao limite, lá em cima do gráfico, eu tenho todas as decisões que libertam o acusado, soltam o prisioneiro lá. Mais para baixo, eu tenho prisão para o cara. Tá? E no extremo, tá, gente? Aqui tem vários casos diferentes, eu só estou exemplificando. Então, o que eu posso ver graficamente, mostrando para vocês aqui, 1.112 casos analisados. Que se eu for às 8 horas da manhã num julgamento americano, minha probabilidade de ser libertado é muito maior do que se eu for nesse mesmo horário, tá? Do que eu ser acusado. Enquanto isso, se eu for às 18 horas, a probabilidade de eu ser acusado é muito maior. Vocês estão vendo um gráfico real, tá? Aí vocês podem me dizer assim, legal, Capra, mas isso aqui é porque os casos do final do dia são os mais graves. São casos aleatórios, tá, gente? Estruturados dentro de vários júris americanos para ter os 1.112 casos. Mas eu queria chamar a atenção para vocês desses 2 picos. Tá? Porque, eu tenho um comportamento do nosso cérebro, mas eu queria chamar a atenção desses 2 picos. Estão vendo que em algum momento eles dão a queda, volta, e sobe lá em cima de novo como tomada de decisão? Quando ele descansa um pouco. Na verdade, é baseado em 2 coisas, lanche e almoço. Quando eu dou recompensa para o músculo, ele ganha mais energia e volta a tomar outro tipo de decisão. Então, eu não estou nem dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo o seguinte, que esse elemento de energia modifica a tomada de decisão.
Tá? Não estou nem dizendo que é bom ou ruim, de novo. A gente não está aqui para analisar se isso é um caso bom ou ruim de cada pessoa. Estou só afirmando que muda nossa forma de tomar decisão. Tá? Vocês estão vendo isso em forma de dados. Tá? Então, o que eu estou afirmando para vocês até aqui é que a gente tem uma fadiga, a gente cansa de tomar decisão. Então, quando chega no final do dia, o que acontece é que o nosso cérebro ele estoura. O que acontece é que o nosso cérebro, durante o dia, sem recompensa, chega uma hora que ele dá pane. A gente chama isso de information overload. É quando o nosso cérebro, a gente não consegue mais processar a quantidade de informação que a gente tem disponível e recebendo. Tá? O fato, tá? Ou o momento que a gente vive hoje, e aí a gente não precisa se prender muito nisso, mas é que a informação hoje virou uma coisa abundante. Né? Desde que chegou a internet no mundo, todos nós estamos gerando um monte de informação e dados aqui nesse exato momento que a gente está sentado aqui. Né? Então, a gente, como sociedade, gerava uma quantidade X antes da internet e atualmente gera uma quantidade absurdamente maior. A gente criou uma... E obviamente, enquanto a gente está gerando esses dados, alguém está coletando, a gente está armazenando esses dados em algum local. Tá? Então, esse monte de dados está sendo armazenado. Tá? Inclusive, se diz que até 2025 a gente vai chegar a 163 zettabytes de dados. Tá? E a gente vai parar de lidar dados como a gente mede hoje, e a gente vai precisar medir de uma outra forma, de uma forma quântica. Tá? Porque a gente já não vai ter mais condições de tratar dados como a gente trata hoje. Isso tudo que eu estou falando serve só para conceituar a Big Data. Tá? O conceito de Big Data é o seguinte: o fato da gente ter o crescimento de dados em velocidade, volume e variedade simultaneamente em linhas diferentes, tá? Porque elas crescem cada um para um lado, tornou a informação exponencial. Isso faz com que a gente não consiga mais prever tanto o quanto a gente vai gerar de dados ou o que a gente gera de dados. Tá? Isso é o conceito de Big Data, crescer volume, variedade e velocidade de dados simultaneamente. Tá? Bom, voltando lá, tá? Espera aí. A informação está crescendo. Isso, por muito tempo, foi muito legal, porque a gente viu que todo esse crescimento de informação estava nos levando, ou está nos levando, para um caminho de ter mais informação do que antes. E ter mais informação é algo incrível. Tá? Por outro lado, eu estou afirmando para vocês que o nosso cérebro cansa. Tá? E se a gente é um compulsivo consumidor de informação, e a gente é um consumidor ativo de informação, muitos de vocês sentados aqui, a primeira coisa que faz quando acordam de manhã é olhar o que vocês perderam durante a noite. Porque alguma coisa aconteceu na China, alguma coisa aconteceu em algum lugar que vocês não estão monitorando, e isso faz com que vocês queiram consumir informação todos os dias. Né? O problema é o seguinte: essa barra cinza que eu trouxe para vocês é a capacidade humana de consumo de informação. Então, a gente tem um crescimento de informação exponencial, como a gente falou. E o que está acontecendo é que a gente está chegando numa zona de estresse, porque a gente já percebeu que não vai conseguir consumir toda a informação que está disponível. Então, a gente vai ter que escolher a quantidade de informação que a gente vai consumir. Mesmo que todo dia a gente faça a mesma coisa. Todo dia de manhã a gente chega e vai consumir mais informação. Então, a gente está nessa overdose, nesse processamento contínuo. Isso não é só culpa nossa, é culpa do nosso cérebro também, tá? Porque chega às 10 horas da manhã, o cérebro de vocês, a dopamina, está pedindo mais coisa. Ele já está pedindo, me dá mais informação. É viciante esse negócio. Tá? A gente está realmente viciado em consumo de informação. Inclusive, tá, existe um estudo específico disso, tá, que essa doença chama-se infoxication, que é a intoxicação por consumo excessivo de informação, tá? E essa é um estudo do David Lewis, que faz um estudo especificamente sobre essa doença. Eu precisava dizer isso antes de falar de ciência de dados. Por quê? Muito simples. A gente tem um problema real para ser resolvido. Se a gente está falando disso nas nossas vidas, e eu comecei falando lá do jeito de vestir, imagina a gente tendo que escolher a rota que a gente vai fazer de vendas. Ou então, que produto eu vou ofertar. Ou então algo que mescle dados e um pouco de processo criativo, que é o que eu vou criar de produtos novos. Tá? Então, para isto, surgiu uma determinada ciência para tratar o jeito que a gente lida com informação. Até porque se a gente não tivesse, a gente teria um problema muito grave. Tá? Pelo seguinte, até 2025,
desses 163 exabytes que eu falei para vocês de dados, a gente, ser humanos, junto de ajuda de máquinas, vai conseguir analisar somente 3% de tudo. Por uma questão muito simples. Por mais que a gente defina regras para as máquinas tratarem os dados, a gente continua tendo uma limitação de consumo de informação. Então, gerar esse monte de dados vai gerar, na verdade, uma bagunça. O que a gente precisa fazer? Um processo de transformação. Processo de transformar um dado em informação, essa informação conectar com a nossa área de conhecimento e isso se tornar um tipo de diferencial para a gente. Só os dados não têm valor nenhum. Muitos dados não significam valor, o processo de transformação que gera valor. E não importa o que significa valor para vocês. Tá? Então, a história da ciência de dados, ela surge, tá? Não para resolver um problema técnico. Então, eu não vou vir para falar de uma situação técnica para vocês, eu vim para falar de situações de negócio, de vida. Tá? A ciência de dados, ela surge para resolver problemas baseados em duas situações. Tá? Impulsionado por uma hipótese. Exemplo, eu acredito que eu não estou fazendo a melhor rota de vendas. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Ir atrás dos dados e comprovar essa minha hipótese. Segundo, procura dentro dos dados disponíveis dos deslocamentos que a gente fez nos últimos 2 anos, qual a melhor rota. Então, ou eu encontro um padrão nos dados, ou eu tenho uma pergunta de negócio que eu quero resolver. Tá? É claro que as duas bifurcam lá na frente, né? Mas então, na verdade, o coração da ciência de dados, como conceito, ela vem para resolver a pergunta de negócio. Então, ela é muito bem desenvolvida e utilizada por pessoas mais curiosas. Vou mostrar um pouco mais de dados para vocês, de uma forma bem amigável, mas para mostrar como funciona. Tá? Vou mostrar para vocês agora uma análise baseado... vou mostrar como é que os americanos se comportam durante o dia. Então, lá em cima eu tenho 10 horas da manhã, e aí aqui no meu gráfico eu tenho o seguinte, tá? Em rosa, pessoas trabalhando, em azul claro, as pessoas trabalhando em casa, lá em azul mais escuro, as pessoas numa área de lazer delas, no momento de lazer, no meio, as pessoas se deslocando, em amarelo, as pessoas dormindo. Vou dar destaque para esses, tá? Porque vocês já vão entender a lógica aqui funcionando. Quando uma pessoa está trabalhando e ela se desloca para um momento de lazer dela, ela vira cinza e depois azul. Então, são sempre as mesmas pessoas. Ok? Vou dar vida para o gráfico aqui. São 10h30 da manhã e aqui vocês estão vendo os americanos se comportando durante um dia nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que, nessa hora, tem 31% dos americanos trabalhando, tá? Sendo que nós temos lá 2% dos americanos praticando esporte. E aí a gente vai ver que está chegando mais perto do meio-dia, tem bastante americanos que se deslocam para estudar, 8%, 15% dos americanos nesse momento estão comendo e bebendo, né? Então no horário do meio-dia, e somente 3% dos americanos estão dormindo. Tá? E a gente vai ver agora chegou o meio-dia, dei uma acelerada nesse relógio aqui, vocês estão vendo o americano no hábito durante o dia dele. Tá? Então agora são 3 da tarde, tem 4% das pessoas estão no shopping, né? Vocês estão vendo lá 3% das pessoas praticando esportes. Então, vocês estão vendo aqui um momento de como os americanos estão se comportando durante o dia deles. O que a gente consegue aprender olhando para esses dados? Um monte de coisa. A gente pode aprender o que eu posso ofertar para ele, qual o horário do dia. A gente pode aprender como os americanos se comportam, né? Então, eu consigo ver lá, que 9 horas da noite, os americanos estão se deslocando para dormir. Então, olha a quantidade de americanos que estão indo dormir, né? Então, agora são 10h30, 54, 57, subiu lá rápido. 70% dos americanos estão dormindo às 11h30 da noite, sendo que 3%, 2% dos americanos estão trabalhando. Tá? Então, estão vendo lá uma galera... Olha, até a 1 da manhã tinha americanos estudando, agora nesse horário já não tem mais. E aí, quando chegar de manhã, vocês vão ver eles voltando para o hábito deles de fazer outras coisas, aqui os americanos que trabalham à noite, estão vendo? Legal. Isso, independente do que vocês fazem, poderia ser útil numa tomada de decisão? Se eu quero oferecer uma coisa para eles, se eu quero entender como se comportam,
Um monte de coisas que passam na cabeça de vocês. Aí vocês vão me dizer assim, tá, Capra, isso é muito legal, mas a gente não consegue coletar esses dados aqui. Porque eu não sou dono nem do Facebook, que fica coletando essa informação. Eu não tenho a quantidade de tecnologia disponível para poder pegar essa informação e aprender isso. Certo? Errado. Porque assim, essa quantidade de dados... Primeiro, de quantos dados a gente está falando? Estou falando de 1.000 americanos. Como é que esses dados foram coletados? Uma forma muito simples. Pesquisa de campo. Entrega uma planilha para o americano. Americano, preenche quais são teus hábitos durante o dia. Eles preenchem os hábitos deles. 1.000 americanos organizados e visualizados de uma forma não comum. Ah, mas se eu quisesse pegar de todas as regiões, sim, aí tu pode criar várias complexidades para entender o que eu estou querendo dizer, que o processo da ciência é transformar numa coisa mais fácil de ser consumida. Não importa a tua fonte de dados ou a quantidade de dados que tu tenha, desde que isso seja útil. O problema é que ele tinha que resolver o que eu tinha que resolver aqui foi resolvido. Então eu criei uma forma para fazer isso. Não tem uma forma melhor se eu não traduzir isso. É claro, tá, gente? Eu não estou dizendo que a ciência de dados é uma coisa tão simples. Tá? Não, é só visualizar uma informação. Por trás disso tem modelos matemáticos, estatísticos. Tá? Então tem toda a cadeia de modelos de tomada de decisão, de modelos estatísticos para compor, tá? Para entender o que está acontecendo e até o que vai acontecer lá na frente. Pensando em inteligência artificial, algoritmos, tá tudo aqui. E, na verdade, a gente tem que entender que esses modelos estatísticos que foram implementados dentro de sistemas atualmente estão resolvendo um grande problema que a gente tem na vida. O único jeito da gente poder consumir mais informação é se a gente aceitar ou entender que as ferramentas de filtros nos ajudam a filtrar a informação. Como assim, Capra? É o seguinte, a ciência pode interromper o fluxo da informação. E os algoritmos de inteligência artificial vão reduzir mais ainda aquilo tudo que a gente não consegue processar. Mas eu não quero que o Facebook ou o Google sejam os donos desse algoritmo. Isso eu quero separar numa outra discussão. Eu estou falando primeiro de aplicação. A aplicação dos algoritmos é reduzir a quantidade de informação que eu recebo. Imaginem hoje, vocês aqui no Rio de Janeiro, entram lá no Google e digitam pizza. E aí apareça para vocês o ranking das pizzas. Primeiro uma de Nova York, depois uma de Paris, depois uma de... Aí vocês vão dizer assim, para que o Google está me mostrando isso? Eu só quero comer uma pizza hoje à noite. O que ele está fazendo? Ele está reduzindo a quantidade de informação que tu tem. Então, isso que ele fez foi fazer uma aplicação para te ajudar no teu processo decisório. Mas às vezes isso ele está direcionando para um determinado conteúdo. Sim, quem precisa pilotar a máquina é a gente. Tá? Vamos botar isso numa outra caixinha de discussão. Tá? Quem deve configurar os algoritmos? A gente deve chegar lá e fazer... Sim, a gente deve fazer isso. Tá? Então, esses proprietários de código, de software, devem transferir isso para a gente. Tá? Na verdade, eles já fazem uma boa parte disso, mas é muito complexo. Tá? Por exemplo, o Facebook, que a gente muitas vezes fala da timeline, que vem coisas repetidas e que estão direcionadas, lá dentro tem uma janela que tem uma... O Facebook tem na área de configurações dele, uma área de 300 perguntas que tu marca check ou não check para dizer o que vocês preferem consumir. Só que é muito trabalhoso. E para a gente olhar, acessar isso, então as pessoas não acessam. Então precisa ficar mais fácil. Mas onde é que eu quero chegar com essa história? O que eu quero chegar é o seguinte, tá? Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente sempre vai ter uma linha de dúvida e um processo decisório que a gente vai tomando todos os dias. Né? A história do Big Data, de muitos dados, vem para ajudar. Legal. Mas se a gente não botar uma camada de ciência em cima disso, a gente vai continuar muito distante da linha. Então, na verdade, a gente precisa entender que se a gente vai configurar um algoritmo, então essa história não é sobre Big Data. Essa história é sobre a gente ter menos dados. É sobre a gente transformar um monte de dados em menos dados para a gente consumir. Vamos pensar numa aplicação de negócio, tá? Dentro da visão de negócio de uma forma geral, a gente fala muito em jornada do consumidor, tá? Que é a gente pegar lá desde o momento do impacto inicial até o momento que esse cara compra e se torna, obviamente, um cara que recomenda para outras pessoas. Tá?
Jornada do consumidor. Então, peguem os 4 pontos lá, 6 pontos lá. O que acontece dentro dessa jornada do consumidor? Pensem na quantidade de pontos de dados que eu tenho dentro de uma jornada de consumidor. Desde o momento que eu mando um direct e-mail, ele vê uma propaganda na TV, que ele consome um vídeo, aí ele avalia o produto, aí ele vai lá na loja, compra, começa a usar o produto, recompra e começa a fazer indicação. Pensem na quantidade de pontos de dados que eu tenho disponível dentro disso. O que eu preciso fazer com todos esses dados? O que a gente faz normalmente? Normalmente a gente analisa separadamente eles. Está lá o cara que faz a parte de pré-venda, está lá o cara que faz a parte de venda e está lá o cara que faz a parte de relacionamento. Cada um num bloco da empresa. O que a gente deveria fazer é pegar todos esses dados e cruzar tudo com tudo. E aí a gente entra numa complexidade científica disso, matemática até. Tá? Por quê? Porque isso vai gerar clusters, tá? E esses clusters vão mostrar comportamentos dessas pessoas. Ah, mas eu não consigo entender nada que está aqui. O papel de vocês talvez não seja construir, seja fazer as perguntas. Como assim, Capra? O que isso aqui responde? Isso aqui responde o seguinte. Qual o melhor momento para eu impactar esses consumidores? E aqui vocês estão vendo 3 clusters. O roxo, o verde e o azul. Tá? E eu posso ver que pelo YouTube às 8 horas eu impacto mais o roxo. Pelo Spotify, às 11 horas, eu impacto mais o azul. E por e-mail, eu impacto mais os verdes às 5h30 da tarde. Então, dentro de uma jornada toda, eu cruzei todas essas informações e tive um aprendizado. Então, eu consigo entender que isto impacta a jornada de decisão. Reparem, eu peguei lá uma situação de negócio, apliquei uma técnica, e aí o que eu estou respondendo aqui não é uma situação técnica, é uma situação de negócio. Então isso aqui está ajudando na jornada do tomador de decisão. O tomador de decisão que antes tomava uma decisão de forma empírica, tentando juntar toda aquela informação, aqui ganha uma ferramenta como apoio. Tá? Esse tomador de decisão passa a ser data-driven, como a gente chama. Ele é um tomador de decisão orientado por dados. Tá? Ele passa a tomar decisão menos por feeling e mais por dados. Quando a gente mede isso, de uma forma geral, o que a gente já aprendeu? Tá? Atualmente, dentro de organizações que a gente já mediu, 70% mais ou menos das tomadas de decisões são baseadas em feeling. Tá? E a gente mede isso. Tá? O problema do feeling é que ele não é escalável. Eu não consigo replicar o feeling desses caras, a não ser que eu faça algum registro disso. Tá? Então, quando a gente está falando na evolução das empresas como negócio, e se a gente pensar aquilo que todos nós estudamos em algum momento, tá? Ah, toda marca, empresa precisa ter um objetivo, criar uma estratégia, e aí tu traduz essa estratégia para a execução dentro da companhia. Legal. Onde é que estão os registros de tudo que está acontecendo? Então, o que a gente tem hoje é que para a execução disso, para te poder ser data-driven, tu precisa ter uma camada de dados e informação, que retroalimenta os teus dados, tua estratégia, para que tu continue tendo tua execução, só que dessa vez escalável, não baseada em feeling. Tá? Como funciona? Eu vou empurrar as perguntas para o final, tá, gente? Porque a gente vai abrir para conversa aqui no final. Tá? Como funciona uma organização data-driven? Como é que é? O que muda, Capra? Eu estou entendendo a lógica, mas o que muda? Como é que eu faço, então, para escalar as decisões como processo? Pense numa organização tradicional. Tá? Normalmente, de uma forma geral, as organizações são baseadas em pessoas, processos, pessoas ou tecnologia. Esses são os pilares gerais. Aí vocês vão ver uma organização que tem mais tecnologia, vocês vão ver uma outra que tem dá mais força para pessoas, vocês vão ver uma outra que é mais focada em processos. Cada uma delas vai ter uma forma de funcionar. Mas esses pilares vão estar sempre funcionando. Tá? O que muda? O que muda é o seguinte, para cada um desses pilares, para a organização ser data-driven, eu preciso botar uma camada aqui, tá? E, claro, no meio disso está a cultura, tá, gente? Eu preciso botar uma nova camada aqui para processos analytics. Então, todo o processo que acontecer precisa ser medido e analisado. Para pessoas, um mindset, um pensamento mais olhando para dados. Então, sempre que tiver uma pergunta de negócio, primeiro olha para os dados. Tá? Questiona, não tenho dados para responder essa pergunta?
E em terceiro, a tecnologia. Tá? E aí entramos na camada de Big Data, que é a tecnologia dando suporte a isso tudo. Tá? Esses 3 pilares juntos, com o mindset de data-driven, faz com que a organização ganhe esses pilares. Então, não é um novo pilar de analytics, uma área de analytics. Não, são complementos de conhecimento dentro do que já existe rodando. As organizações analíticas estão recebendo um upgrade, tá, de componentes, e não criando novos pilares. Tá? Então, só para a gente... mas quanto tempo leva para acontecer um processo de transformação desse? De eu botar uma camada de analytics, botar uma camada de big data, botar uma camada de pensamento data-driven? Em torno de 2 anos. Tá? Uma empresa pequena leva pequena média, leva um pouco menos de 2 anos. Em torno de 2 anos. Uma empresa grande, em torno de 4 anos para acontecer. Tá? Não quero passar por esse negócio, porque isso vai dar muito trabalho. Essa história aí é muito bacana, mas isso dá muito trabalho. Então, aqui vem uma má notícia. Tá? A gente está entrando num momento, a gente já está vivendo um momento, tá, de organizações baseadas em informação. Todas as empresas digitais que vocês pensarem são baseadas em informação. O que significa uma organização baseada em informação? Basicamente, o jeito que a gente desenhou, viu o processo de organizações até hoje, eles funcionam de forma hierárquica. Então, tem perguntas de negócio, crio departamentos para responder, gero informação para tomar decisão. Então, vendas, estoque, recursos humanos, tudo em silos. A gente vem de um modelo militar, industrial, que nos trouxe até aqui, é assim que as organizações funcionam, e até aí, entendido, é assim que funciona. Aí começou a surgir camadas de informação. O que a gente fez? Foi lá e no meio disso aqui, botou uns pilares. Então, o que a gente fez? Botou informação para alimentar essas áreas de negócio. E imaginou que criar essas camadas de informação iam resolver o problema. O problema é que a gente olha para dentro da organização hoje, que já tem os data lakes, os BIs estruturados, a área de analytics estruturada, e continua com o mesmo problema. O cara chega lá e diz, olha, acabei de ver no meu telefone aqui que mudou tudo do nosso negócio, porque a bolsa agora na China mudou tudo e acabou. E não está em nenhum sistema de BI. Por que ele tem isso? Porque, na verdade, a informação deixou de ser um pilar disso. Está em tudo. Não tem mais informação como um elemento. Nós recebemos informação de tudo que é lugar, em tudo que é momento, a toda hora. E a gente não vai parar de receber informação a partir de agora. E a informação do concorrente está na nossa cara todo dia. Não tem mais uma diferenciação. Tá? Esse aqui é o desenho da Amazon, de como eles pensam o negócio deles. Tá? Eles pensam que mais dados geram melhores análises, que geram melhores produtos e mais consumidores. E eles mantêm isso circulando usando os seguintes pilares: pessoas, processos, o aprender, né, de tudo o que está acontecendo, e a tecnologia para fazer essa máquina funcionar. O meu ponto 4 aqui, e o último, tá, ele é sobre cultura. Porque para fazer toda essa transformação de a gente usar dados de uma forma mais efetiva, a gente tem que pensar que isso é um processo cultural. Tá? E esse processo cultural ele tem alguns elementos importantes dentro disso. Tá? Primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa de pessoas mais analíticas. Para eu ter uma empresa, uma organização analítica, como eu tenho um dos pilares que a gente falou lá, que é pessoas, eu preciso trabalhar a questão de ter pessoas mais analíticas. E eu preciso entender que tem uma curva de maturidade. A gente chama curva de evolução, tá? De maturidade analítica. Tá? Data-driven, como a gente chamou aqui. Tem aquele primeiro momento que a gente nega o uso de dados, depois a gente começa a ficar mais curioso, a gente começa a testar, aí a gente se sente seguro, e aí a gente vira data-driven. Isso é um processo natural. Como é que a gente faz isso nas organizações? Bota as pessoas a pensarem em cima de dados. Então as pessoas ficam exercitando, trabalhando, pensando em cima de dados. Tá? Nesse momento que a gente está aqui, tá, tem 3 turmas, 100 pessoas em salas em torno da gente aqui, aprendendo como é que usa dados no dia a dia de negócio deles. Tá? É o summit que a gente trouxe aqui para o Rio. Tá? O que eles estão vendo lá? Estão vendo como é que eu faço com que o tomador de decisão escolha o gráfico que mais ajuda ele a tomar decisão. Reparem, tem minha área de analytics gerando informação. Mas para o tomador de decisão usar aquilo, eu preciso simplificar o processo. Tá? E, de novo, não tem a ver com tecnologia e nem com idade.
tem a ver com criar uma comunidade, uma visão mais analítica. Tá? A gente espalhou, nos últimos anos, isso que a gente chama de data wall, tá? Por vários lugares. Tá? Isso aqui são linhas que tu puxa, respondendo a perguntas básicas aqui, como está acontecendo. Tá? Cada uma dessas perguntas respondidas aqui está coletando dados. Quem está deixando os dados está analisando os dados que estão disponíveis. E essa análise de dados, quando tu te afasta do painel, tu tem uma visão do todo. Então a gente está fazendo análise de dados de forma analógica. Não tem nada de digital. Então eu não estou falando de tecnologia, gente. Eu estou falando de uma visão analítica. Tá? Reparem que todas as imagens que eu trouxe para vocês até aqui, tá? E até vou voltar a elas, nenhuma delas tem nenhum computador. Porque não se ensina uma pessoa a ser mais analítica numa tela de computador. Se ensina ela a pensar de uma forma mais analítica, trazendo criança. E aí eu tenho uma má notícia para vocês, que é a forma que os filhos, netos, irmãos de vocês pensam. Eles têm lá no smartphone deles, ou no tablet que eles jogam, uma aba de analítica disponível para eles, e eles usam. Eles já vão vir com um pensamento analítico que a gente não teve. O problema é que a gente está no meio do processo de transformação, mas as crianças já vão vir com isso. Porque elas já vão ter dados em tudo que acontece. Assim como elas se conectaram com a tal da transformação digital que está todo mundo passando, é para a gente. As crianças não vão ter isso, não vão aprender esse negócio de transformação digital, porque já nasceram com isso. Tá? E a mesma coisa para analytics, tá, gente? Eu até trouxe aqui, que é uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas assim, eu até trouxe, só para vocês entenderem que se a gente quisesse olhar para tudo que precisa saber para ser um cientista de dados, tá? Então aqui, 206 skills necessárias para ser um cientista de dados. Tá? Isso significa que a gente precisaria estudar em torno de 30, 35 anos para ter uma formação completa como formação, não como experiência. Tá? E aí depois a gente começa a trabalhar. Eu vou depois até disponibilizar para vocês um link disso aqui. Primeiro, pessoas mais analíticas. Segundo, processos mais analíticos. Tá? E aí eu estou falando o seguinte, aí começa a entrar a tecnologia. Porque o que acontece? A tecnologia nos permite hoje, né, a gente sair das análises e relatórios tradicionais, começar a monitorar a informação em tempo real e criar algoritmos de inteligência artificial. Então a gente está numa curva de crescimento, de evolução analítica. A forma que a gente pode analisar a informação hoje, usar dados, ela está mais avançada. Então a gente está tendo um avanço no uso de informação. Isso quando a gente entra em companhias, organizações de qualquer parte do mundo, e no Brasil já tem bastante, a gente já vê um monte de dashboards para tomar decisão. Dashboards para tomar decisão de vendas. Dashboard para controlar todo o negócio, gestão, performance. Dashboard de vendas. Tá? Esse dashboard da Globo olha passado, presente e futuro. Um projeto que a gente realizou há 3 anos atrás. Tudo isso faz com que as empresas se tornassem mais analíticas, além de pessoas, processos. Então, tu treina as pessoas e dá um processo para isso acontecer. E até cria uns espaços analíticos também, né? A gente até chama de espaços propositalmente, tá? Que é uma forma das pessoas poderem consumir informação de uma forma mais amigável. Né? Então, espalha mesmo telas por tudo que é lugar, coloca espaços de tomada de decisão coletiva onde elas possam olhar isso e tomar a decisão olhando para uma informação. Tá? Essa aqui é a sala de conversa, fica aqui no Rio de Janeiro, da Rede Globo, que olha para tudo que está acontecendo dentro de relacionamento. Isso tudo faz com que a gente vá para uma evolução de tomada de decisão, para que ela seja mais analítica. Tá? E aí a gente começa a falar de cultura. Tá? Que é a cultura baseada naqueles pilares que a gente falou antes. Tá? Pessoas, processos, obviamente as políticas, né? E a tecnologia fazem com que isso tudo pare de pé. Tá? Só para vocês associarem e fazendo uma associação direta disso, tá? Quando eu estou falando de processos, eu estou falando de analytics. Quando eu estou falando de pessoas, eu estou falando de data-driven. Quando eu estou falando de políticas, eu estou falando de cultura, governança de uma forma geral. Né? E quando a gente está falando de tecnologia, mais relacionadas a Big Data. Tá? Quando entra numa sala dessa, é muito legal. Tá? Essa aqui é a sala da Globo, como eu comentei, fica aqui eu até separei porque fica aqui no Rio, tá? Ali na Bartolomeu Mitre. E aqui o que a gente está vendo eu até separei tecnologia lá propositalmente,
Para dizer, o processo principal aqui é pessoas, processos e políticas. O software, a tecnologia, é a parte que não é que ela é menos importante, todas têm a mesma importância, mas ela precisa ser a última. Tá? E a gente normalmente tenta começar isso de outra forma. Tá? Obviamente, tá, eu até falei isso para vocês antes, o processo de cultura leva um tempo para acontecer, algumas coisas influenciam ele. Um deles é o tamanho da empresa, segundo, o alinhamento de lideranças, e o terceiro, os recursos disponíveis, pessoas, dinheiro e tal. E, como eu falei para vocês, tá, uma organização de até 100 pessoas leva em torno de 2 anos para isso acontecer. E se a gente tiver lá uma organização de 10 mil, 100 mil pessoas, vai levar 4, 5 anos para essa mudança acontecer. Tá? Quero só reforçar uma coisa que eu acabei de falar para vocês. Tá? Nessa escadinha aqui eu tenho todo o processo de evolução para maturidade analítica. Qualidade do produto, né, produtos de dados de qualidade, né, a evolução qualidade dos dados, os times, um processo mais analítico, até chegar lá em cima na cultura. Mas eu só trouxe isso aqui de volta, tá? Pelo seguinte, somente 14% disso é tecnologia, o resto é gente. Tá? Então, dentro de um processo todo de desenvolvimento, ensinar uma nova forma de tomar decisão, estudar a forma que a decisão é tomada, coletar a informação, entender o processo decisório, a jornada de tomada de decisão, e aí depois usar um pouco de tecnologia para, obviamente, automatizar isso. De novo, não interessa se os 14% são mais ou menos importantes. Tá? Muito disso que eu falei para vocês, de infoxication, de tomada de decisão por silos, tá dentro de um report, tá? Vocês encontram em capra.institute/2019. Pode baixar lá, é gratuito, não tem nenhum custo para isso. Tá? E ele tem 7 pontos que a gente estudou em 2019 e vai ter 7 pontos que a gente está estudando em 2019 para 2020. Tá? Então a gente vai publicar até o final do ano aí. Tá? Meu recado final, tá, para ver se alguém tem alguma pergunta, vou abrir para ver se alguém quer questionar alguma coisa, tá, sobre a minha fala, que é o seguinte. A gente está num momento que todo mundo está se falando muito, né, em dados, em tudo que é lugar, isso virou uma febre. Né? Isso vem exatamente da gente estar saindo de uma era de transformação, do momento de transformação digital. O que vem pós-transformação digital? O que vai ficar da transformação digital? A única coisa que vai ficar de estoque é dados. Não vai ficar mais nada. Porque, não, mas as pessoas vão começar a pensar de uma forma mais ágil, mais digital. Legal. O que vai ficar? O que fica para a gente trabalhar depois que essas pessoas aprenderem a ser mais digital? Elas vão fazer o quê? Elas vão gerar mais dados e vão analisar mais dados. A única coisa tangível são dados. De tangível não fica... Pense nas 4, 5 companhias mais valiosas do mundo hoje. Amazon, Microsoft, Google. O que elas têm de tão valiosas? O que valoriza elas? Os dados que ela tem. O estoque delas para o futuro está melhor. Como assim estoque para o futuro? É isso, tá, gente? Se o presente é digital desse jeito, tá? O futuro inevitavelmente vai ser mais analítico. Nós não... Capra, não gosta de analisar dados. Ok, aprende a fazer perguntas melhores para alguém analisar para ti. Não estou dizendo que todos precisam ser analistas de dados. Eu até acho que isso não é saudável. A gente precisa ter... Mas na hora de pensar dados, a gente tem que estar preparado para saber como perguntar para os dados as coisas. É pensar analiticamente, pensar de uma forma mais crítica, de uma forma mais sistêmica, um pensamento um pouco mais sistêmico do que a gente está habituado. E até para não tirar o ponto, que é uma coisa que a gente valoriza muito, e não tomar cuidado sempre, eu não estou anulando ou reduzindo o valor da criatividade. Bem pelo contrário. Eu estou dizendo que isso aqui é um ótimo instrumento para alavancar a criatividade. Então não é, eu sou criativo, eu não preciso entender de um pensamento mais analítico. Eu acho que tu deveria usar isso como ferramenta. Afinal, com esse estoque, se tu não estiver usando, uma máquina vai analisar mais rápido que tu analisa. Talvez o teu parecer e teu olhar seja único. E aí é o fator humano entrando na história e a gente precisa disso. Tá? Gente, é isso. Eu quero abrir para perguntas. Aí não sei, me ajudem. Tá vindo lá. Vou pegar uma aguinha enquanto vocês...
Olá, boa noite. Boa noite. Vou dar um tempinho aí para você digerir a água. Pronto. Primeiro de tudo, uma contextualização, né? Hoje a gente fala muito desse ambiente de ciência de dados e da produção de conhecimento que a ciência de dados pode trazer. Mas existe uma corrente que diz que talvez seja um pouco, vamos colocar assim, extrapolar ou complicar um pouco um processo que já existia. A pergunta é, aonde a ciência de dados se diferencia da estatística, propriamente dita? A ciência de dados é a junção, né? A ciência de dados é uma junção de tecnologia, estatística, matemática e conhecimento de negócio ou algum conhecimento muito específico. Então, ela, como área, tem a ideia dessa junção dos três. Somente a estatística não tinha a capacidade de processamento e geração de informação rápida que a tecnologia trouxe. Então, precisa de alguém de tecnologia para poder analisar isso de uma forma mais rápida. E sem uma pergunta de negócio, uma aplicação específica, isso fica inútil. Como a gente tem muitas pesquisas que foram criadas e até hoje não foram usadas porque a gente não sabe onde aplicar, né? Então, o conceito da ciência de dados vem para isso. Mas um ponto importante, tá? Eu não me preocupei aqui em defender a ciência de dados em nenhum momento. Até porque ela é uma coisa muito complexa, que tem 206 skills mapeadas, e pode ser muito mais complexo que isso se a gente começar a olhar para a técnica. Eu fui muito mais para o lado dos dados, porque eu acho que o pensamento data-driven é muito mais específico, muito mais importante do que a aplicação de uma técnica de ciência de dados. Eu acho que a nomenclatura da ciência de dados dá um tom e uma ajuda para adaptação, para uso disso. Tá? Então, sim, eu acredito que acho mesmo que tem um pedaço de moda nisso. Tá? Mas eu acho que sem esse pedaço de moda, ia demorar muito tempo para as pessoas aderirem a uma coisa que já deveriam estar usando desde que a estatística existe. Então, eu acho que ela não é uma evolução técnica, é uma evolução conceitual. E a ciência de dados traz isso, ela é uma evolução de um conceito que a estatística lá, desde que trouxe, não conseguiu acelerar como conhecimento. Tá? Pelo buzz, pela possibilidade que a gente tem tecnológica, eu não estou criticando, obviamente, a estatística, até porque ela é a base disso tudo que a gente está falando aqui, né? A tecnologia é um acelerador, mas a estatística é a base. Até falo normalmente, tá? Não existem novas técnicas ou modelos estatísticos. A gente está usando os mesmos aplicados hoje na ciência de dados. Então não tem nenhum mistério nela. Eu acho que é um buzzword que ajuda na propagação de uma coisa que até pouco tempo atrás estava escondida lá. A estatística estava escondida. A gente tem uma estatística PhD no nosso time, tá? que diz assim, Capra, até a ciência de dados surgir, eu tentava explicar para o cara o que era a estatística e não tinha jeito. Né? E hoje eu consigo, ele para me ouvir. Tá? Então, assim, eu acho que é um pouco, é um buzzword que pode ajudar nessa linguagem, vamos dizer assim. Até porque, como eu disse, não tem técnica nova. Né? Oi, sou eu. Oi. Na hora que eu levantei a mão, você já respondeu em seguida. Peraí. Aí. Sou eu aqui. Aí. Vai lá. Eu, na realidade, sou a evolução disso que você falou, porque eu sou analista de inteligência há 28 anos, quando se falava antes só de fazer levantamento de base de dados. Né? Não é uma cientista de dados? Eu ainda não me chamo assim, mas eu espero me chamar assim daqui a 2 anos. Legal. Enfim. Mas o que eu vejo nas empresas, e eu queria que você falasse um pouco, é porque há uma grande dificuldade nos RHs das empresas de contratar cientistas de dados. Porque eles dizem assim para mim, Beth, eu quero contratar um cientista de dados. Você acha que eu contrato um estatístico? Você acha que eu contrato alguém que sabe do negócio? Você acha que eu contrato alguém que sabe muito da tecnologia de Big Data? Aí ele vai e contrata um estatístico e o cara chega lá, coitado, se ferra inteiro, porque não é exatamente isso. E a outra questão que eu vejo, gente, eu não tenho nada com RH, não, eu faço análise de informação. E aí, porque como eu estou lá dentro, eles me perguntam isso. E aí eles dizem assim, porque, na realidade, o cara está aqui, ele está ali, cientista de dados, coitadinho, quietinho ali, fazendo o algoritmo dele, está pensando nas decisões, e o cara do negócio está lá querendo que a resposta chegue em 2 minutos e o cara quer levar 2 meses. Então, também tem esse gap, porque eu também sou professora, e eu tento ensinar os dois a se falar, a ter essa linguagem única, que é isso que você mostrou, né?
essa jornada do consumidor linda, maravilhosa, e que eles não conseguem se entender, né? Esse unicórnio que a gente quer formar lá na universidade, ainda não conseguimos. Então, eu sinto muita falta disso, de ter um cientista de dados que converse bem com um cara de negócio e que a gente chegue nesse seu último slide, que é o melhor dos mundos, que eu acho que é para onde a gente vai mesmo. Eu até passei aqui, porque eu trouxe a resposta dessa pergunta já num slide. Está aqui. E a gente nem combinou, né? Mas sabe o que é? É porque cientista de dados fala com cientista de dados assim, né? De cabeça. Se a gente tiver alguém que conhece muito profundamente estatística, tudo de estatística, conhecer tudo de tecnologia e tudo de negócio, a gente tem no meio o unicórnio. A minha neta ia adorar ter um unicórnio em casa. Está querendo, eu não consegui achar para comprar. Só que até hoje eu não conheci nenhum unicórnio ainda. Então, a resposta para essa pergunta, normalmente que a gente, como eu comentei até, que a gente até está discutindo essa semana com as organizações aqui no Rio, tá? É que, na verdade, não é uma pessoa. O cientista de dados, que foi nomeado como cientista de dados, é a ciência de dados como uma área de conhecimento ou uma técnica. Isso vai ser um time, isso vai se usar os estatísticos que eu já tenho na empresa. Tem um monte de formas. A questão é, aí eu concordo com o que ele estava falando, que isso não é só um novo rótulo, é um novo rótulo para uma atividade que não era feita. Mas uma pessoa responde esse rótulo? Não, tu precisa adaptar a organização para para assumir esse rótulo. É pegar as tuas pessoas de tecnologia e entender como adaptar esse modelo. Então, não tem uma resposta pronta para isso. O que a gente vê é muito absurdo de recursos humanos buscando um PhD em matemática, estatística e um salário de R$2.000. E a gente vê bastante, gente, não é pouco. Tá? Então, assim, e achando que aquele cara vai sentar lá, pagando R$2.000 para ele, não importa os R$2.000, mas eu quero chegar no ponto de que um cara vai resolver toda a questão de ciência de dados da companhia. E o problema é o processo que não é analítico, as outras pessoas que não pensam analiticamente e, claro, um pedaço de tecnologia que não está preparada para adaptar aquilo. Que normalmente é onde empurram os cientistas de dados, quando contratado, vai para a área de tecnologia, analytics, um pedaço disso. Muito pouco para a área de negócio, que é onde deveria estar discutindo isso. Tá? Então, de novo, não tem uma resposta pronta, tá? Mas é um processo que deveria estar pensando como a disciplina de ciência de dados, e não o cientista de dados ou a cientista de dados que está fazendo essa atuação. Tá? Isso é o que a gente já aprendeu por enquanto. Oi, Capra. Tudo Pode bem? falar. Boa noite. Pegar carona no que você falou e puxar um pouquinho mais para o lado da educação básica, infantil. Como a gente pode começar desde muito cedo trazer esse olhar de dados nas crianças? Você mostrou métodos muito analógicos e que conversam muito com uma educação bem básica. Como é que a gente começa a treinar essas crianças que, de repente, vão virar os unicórnios que hoje não existem? Essa pergunta é muito legal, tá? Muito legal porque a gente tem muita preocupação com isso e tenta criar iniciativas para ajudar nisso, tá? O próprio DataWall, que eu dei como exemplo aqui, ele foi replicado e as pessoas nos ligam, pedem para usar. Ele não é uma propriedade nossa, tá? É uma criação, mas não uma propriedade. E professoras de nível primário de vários lugares do Brasil nos escrevem, e do mundo, mas no Brasil nos escrevem, e depois mandam fotos delas usando isso para as crianças olharem para aquilo graficamente. Tá? Então, eu acho que ele também vem da educação do professor pensar analiticamente, porque aí a gente volta lá na nossa origem. Né? A gente teve uma educação básica, matemática, estatística, analítica, vamos colocar esse termo aqui, tá? Muito ruim. Tá? E não é culpa dos professores brasileiros, ou por uma característica da nossa educação no Brasil, baseada mais em repetição do que o pensamento baseado em matemática e estatística. Então, alguns países têm uma outra característica nessa formação. Então, acho que essa nova geração que está vindo, tá, já vai vir um pouco com essa pegada. Tá? Mas tem algumas iniciativas legais. Tá? No sábado agora, a gente até estava aqui num evento, e foi apresentada uma iniciativa que fazia com que as crianças criassem gráficos do dia a dia delas com massinha de modelar. E elas colocavam isso dentro de criavam seus trabalhos com massinha de modelar. Como é que foi seu dia hoje? E elas criavam um gráfico. Tanto eu fiquei na escola, tanto eu fiquei... Ou seja,
criar novos elementos para isso acontecer. Eu acho que leva algum tempo para isso virar uma metodologia escolar ou para virar uma disciplina. Mas eu acho que a curiosidade, e na verdade eles vão trazer isso para dentro das salas também, né? No momento que eles estão tão conectados com tudo, né? Eu acho que vai ser uma coisa meio inevitável para o professor precisar se adaptar e criar essas ferramentas e elementos para isso, tá? Mas, infelizmente, vai levar muito tempo, porque não está partindo de uma organização fazendo isso acontecer. Está partindo da sociedade. E aí vai vir desordenado até que em algum momento pare de pé. Eu acho que, só tentando fechar numa resposta, essas iniciativas pequenas, como um data wall, como um gráfico com uma massinha de modelar, como uma pintura com giz, com um gráfico, ajudam. Então, eu acho que são iniciativas para se fazer. Vai dar escala, como é que faz isso para escalar? É um problema, tá? Então, eu não tenho resposta para tudo, mas eu sei que esse tipo de ferramenta, até porque é a mesma ferramenta que a gente usa dentro da organização. Para a gente desenvolver organizações analíticas, a gente está usando ferramentas primárias para isso, porque a gente está precisando desenvolver o pensamento analítico. Tá? Então, acho que é isso, tentando responder aqui. Tá? Tem mais... está aqui já. Boa noite. Boa noite. Duas perguntas meio interrelacionadas. A primeira o próprio Analytics depende de um conjunto de dados, a coleta dos dados, que a gente pode analisar de um lado de forma automatizada, como no Google, internet, mas, eventualmente, esse dado tem que ser imputado. Então, você pode ter um bias no input desse dado pela própria característica humana. E como a gente vê essa questão do bias no input de dados e a lógica do conceito de sinal-ruído, né? Você pode ter muito ruído e pouco sinal, eventualmente, e como analisar isso, de um lado. E a segunda pergunta é relacionada com isso, como é que você vê a questão de analytics e dessa coleta de dados para sistemas biológicos, por exemplo, que são bem mais complexos e que, eventualmente, a coleta desses dados ela é bem mais complexa. Legal. A questão dos bias é legal a gente só deixar para todo mundo, né? É quando a gente direciona um determinado tema ou dá um viés para aquele tema, seja na coleta do dado ou na análise dele, tá? É uma coisa inevitável e, na verdade, a vida é um bias, né? A gente nasceu em bairros, a gente evoluiu para uma sociedade globalizada, mas a gente continua sendo influenciado pelo bias que nos cerca. Tá? Então, na verdade, a gente, como sociedade, como ser humano, acaba criando isso ao natural. Então, é inevitável que a gente tenha um bias na coleta e no armazenamento do dado. Porque, dependendo do local que tu tiver, da região que tu tiver, do teu tipo de público, de alguma forma, tu vai ter um bias para fazer aquela coleta. Eu acho que o critério do bias deve ser mais apurado, ou, na verdade, mais crítico, na pergunta de negócio do que lá na coleta do dado, porque isso vai melhorar a coleta do dado. Em resumo, se na hora da pergunta de negócio, quem estiver fazendo a pergunta de negócio entender que ele pode usar dados que ele não está usando atualmente, como uma planilha de 1000 pessoas que armazena tal coisa, e sugerir isso para ser armazenado como dado, é melhor do que a gente tentar armazenar tudo que não tenha bias. Então, acho que a gente precisa partir primeiro da pergunta de negócio. Tá? E eu não enxergo que o bias seja necessariamente uma coisa ruim. Tá? Vamos lá. Você tem que tomar cuidado quando se diz. Mas a segmentação não é uma coisa ruim. E uma empresa segmentada dentro de um território específico, ela tem bias. Ok. Mas aí eu estou entendendo que eu criei aquilo para ser com bias. Então a gente só tem que tomar esse cuidado para não ser modelado um bias que a gente não controla, como aconteceu agora na questão de eleições e como a gente vê todos os dias isso, para não ser manipulado pela informação. Esse é só o cuidado com relação a bias. E agora a outra pergunta. Sistemas biológicos é uma pergunta muito complexa. Eu não consigo te responder isso sozinho, porque o que a gente viu sobre isso e chegou a estudar dentro do Instituto um pouquinho, essa questão de estudo de DNA, né, e que obviamente tem uma coisa que acelerou muito e que mandaram segurar, foi uma coisa que a gente acabou olhando um pouco para a lógica de estudos biológicos nesse sentido. Lá é mais fácil de encontrar os padrões, porque eles se repetem no meio dos dados. O problema é a decisão que se toma em cima daquilo, porque a gente está querendo modificar um sistema biológico baseado no que a gente descobriu num padrão de análise de dados. E aí eu acho que a gente entra numa outra discussão ética,
que ela é assustadora, né? O quanto a gente quer modular com que aquela planta tenha aqueles 2 metros ou 6 metros. Isso baseado em todos, né? Claro, isso aqui a gente está falando de uma realidade que a gente já conhece, mas que a gente pode fazer com qualquer sistema biológico. Então a gente começa a entrar numa questão de manipular o sistema biológico, que ele é assustador, né? E aí por isso que CRISPR travou lá, botaram uma lei para segurar, exatamente por causa disso, porque a gente vai entrar numa parada meio frenética de mudar tudo para frente, olhando os dados que estão ali. Mas eu acho que é inevitável, mas a gente precisa de regras mais claras. Essa é a minha, assim como as leis que a gente está vendo agora de LGPD e todas as questões que estão acontecendo, eu acho que é tudo inevitável e por isso que a gente precisa de regras um pouco mais claras para lidar com isso. Depois eu acho que deve voltar acelerado. Por favor. Capra, você vê o profissional de ciências humanas inserido nesse mercado de Big Data, no caso mais específico de comunicação, em caso positivo, onde, em que áreas? Sem esse profissional ou esse tipo de perfil, tá, não existe tradução dos dados. E aquilo fica inútil. Quem faz as perguntas de negócio precisa ser alguém pegando a aplicação específica dentro de marketing, comunicação, como a gente está falando, tá? Quem pode fazer boas perguntas é esse profissional. E quem pode fomentar boas respostas ou analisar as respostas que estão vindo dos dados é esse profissional. Então, no mínimo, ele é um tradutor do que vem do dado para poder ser usado, de qualquer negócio. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, de forma prática, o uso de dados não limita nenhuma, ou não tem uma limitação de profissão. Inclusive, muito se fala no cientista de dados, a gente bateu bastante cientistas de dados aqui, tá? A gente estima, tá, que nos próximos 6 anos, 70% a 75% da atividade de cientistas de dados vai ser substituída por máquinas. Porque muito trabalho é repetitivo. Então, o cientista de dados ele está na mesma característica da automação repetitiva que tu vai substituir por tecnologia, né? Esse trabalho repetitivo vai morrer em todas as áreas. Dentro da tecnologia também. Então, eu acho que o diferencial é a tradução. Aqueles que conseguirem fazer uma melhor tradução dos dados ou do que ele tiver de informação é quem vai ter um maior sucesso na carreira, seja qual for a carreira que tiver. Tá? Opa, uma coisa que veio na minha cabeça... Onde é que tu está? Eu estava vendo os slides e aí me chamou muita atenção o pensamento analítico comparado com o criativo, né? Quase por confusão o criativo. Mas eu fico me perguntando se esse pensamento analítico ele não acaba levando a gente para um futuro um pouco mais previsível, na medida que se organiza. Não que eu acredite nisso, mas eu queria mais até pensar sobre isso. Mas, por exemplo, se tem uma pergunta atribuída à Ford, né? Se eu fizesse uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam, eu me dizer cavalos mais velozes, e eu não tinha criado o carro. Então, eu acho que realmente está como suporte para a gente criar mais, mas queria só jogar essa questão no ar. Eu acho que é uma questão importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente... é inevitável que a gente precise de um humano para traduzir. Eu acho que a resposta vai muito na mesma linha. Tanto traduzir quanto entender o que aquilo significa, porque só o fato de ter a tecnologia para analisar em volume e dizer que aquilo lá tem um padrão e montar um modelo preditivo para dizer que aquilo vai acontecer em 2 anos, o que aquilo significa? Significa que eu, como ser humano, se eu fizer uma ação em cima daquilo hoje, eu mudo o futuro. Então, a minha máquina do tempo ela é alterada pelo meu processo criativo hoje. Se eu não fizer nada e continuar se repetindo as variáveis, sim, daqui a 2 anos é aquilo que vai acontecer. Então, eu acho que o modelo preditivo ele é bom para a gente sair da mesmice. Porque se tu ficar só repetindo aquele processo, tu sabe o que vai acontecer em 2 anos. E aí vai vir criativos, ou pensamento criativo, como tu colocou muito bem, e fazer uma ruptura na curva. Tá? Então, acho que o nosso papel como ser humano é fazer a ruptura para que, realmente, as tendências boas se repitam, e aí a gente fica olhando para os dados para que isso se repita, e as ruins a gente possa agir em cima e modificar elas. Então, eu não enxergo que ter informação qualificada, organizada e visual é ruim. Eu acho que a gente deve agir em cima dessa informação. Uma vez eu escutei, infelizmente foi aqui em Brasília, de um político que ele preferia não ver a informação
do que ver uma informação que ele não podia tomar ação. E isso, para mim, é uma visão muito distorcida do que um criativo deveria fazer e pensar como aquilo ele poderia influenciar ou pensar outras formas de impactar aquilo, por mais que ele não seja o tomador de decisão daquilo. Acho que é um bom exemplo para te dizer que sim, eu prefiro ver sempre. E diria para qualquer pessoa, olha para a informação, mas ela não tem que te conduzir, quem tem que conduzir a informação é tu. Acho que é isso. Fechou, pessoal? Acho que sou eu. Por favor. Posso? Bom, eu não tenho nenhuma pretensão de ser cientista de dados, tá certo? Por quê? Porque eu acho que, como eu disse, você não é um cientista, é uma ciência, né? É um conjunto de conhecimentos, inter-relações, etc, etc. Legal. Muito sim. A outra questão é a seguinte, sabe a história que o diabo só é diabo porque é velho, né? Não tem outra nenhuma coisa. Eu estou fazendo 70 anos, já vivi muito essas coisas. Durante muito tempo eu fui consultora de organização, tá? E a minha sensação é assim, a coisa mais difícil é a pergunta de negócio. É a empresa saber o que ela, onde, não sei o que, tarará, e que não seja para você uma repetição de qual é o processo que ela previamente acha que está mal. E não, sim, qual é a pergunta de negócio. Essa é a minha pergunta para você. Sem dúvida. Na verdade, a gente não foi... quando a gente mapeia um problema, normalmente quando a gente começa a mapear um problema de negócio, que é uma pergunta de negócio, a gente cai num processo. E a gente fala para eles, não, peraí, não é o teu processo hierárquico na organização, é o teu processo de decisão. Como assim? Não, quando tu toma a decisão do que comprar, né, para repor o estoque da tua empresa, o que tu considera? Eu considero que está disponível de produto, eu considero o preço, eu considero legal. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de decisão? Não da tua área de compras, processo de decisão. Tem umas 6. Quantas vezes vocês já se reuniram para pensar sobre esse teu processo de decisão? Nenhuma. Eu estou olhando para o meu processo de compras. Tá? Então, normalmente o que a gente tenta fazer é eliminar o silo para tentar identificar dentro do processo de decisão todas as variáveis que são utilizadas e todas que não são utilizadas. As que podem ser sistematizadas ganham uma cara de um framework de tomada de decisão, a gente chama de um protocolo de tomada de decisão, para sistematizar aquilo, como o framework do Steve Jobs lá, que sistematizou. E aí, a partir daquilo, você começa a melhorar o framework e utilizar ele na constância. Tá? Então, mas sim, tá? A resposta é, o pior é a pergunta de negócio, e o pior é a gente chegar na pergunta de negócio, porque normalmente ela está cilada, ela está separada por silos. A gente chama isso de um processo de swim lanes, né? Separado por raias, que a gente não consegue enxergar a piscina toda. Quanto isso tem a ver com a reengenharia do Hammer? Como, desculpa? Quanto isso tem a ver com a reengenharia do Hammer, essa ideia da dessilagem? Eu acho que tem bastante relação, tá? Eu acho que num ponto mais teórico do que prático, e hoje a gente tem uma situação mais prática. Acho que é só isso. Mas o pensamento vem de lá. Ou deve vir de lá, não sei exatamente se é essa origem. Muito obrigada. Nada. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer por toda essa troca de informação, toda essa apresentação que você está tendo aqui com a gente. Obrigado. E você falou de LGPD, eu fiquei com uma dúvida em relação ao fato dela estar vindo aí e a receptividade das empresas para com isso. Você falou que, em geral, a empresa leva 2 a 4 anos para fazer esse processo de mudança da cultura. E, com a chegada da LGPD, a gente leva esse processo analítico de preocupação com as informações para áreas como jurídico, para áreas como financeiro, RH. Então, cada vez mais uma gama de profissões que começa a ter isso como preocupação. E eu fico me perguntando se você enxerga que existe, por exemplo, um perigo numa aceleração das empresas para suprir a LGPD, não completar o processo, como você mesmo apresentou, desses 2, 4 anos de cultura de dados. Sim, eles vão se adaptar a uma lei e não vão entender o que é os dados. Na verdade, é isso que está acontecendo. Está se fazendo uma adaptação jurídica por uma situação... Eu tenho uma situação muito pessoal, tá? Dentro dessa história. Eu estava nos Estados Unidos fazendo um workshop com um cliente nosso, que é o Banco Mundial, e aí chegou uma mensagem no meu smartphone: Capra, os dados da tua mãe vazaram.
Como assim os dados da minha mãe vazaram? Não, tem um sistema de saúde brasileiro que teve um vazamento de dados. Mas que tipo de dado vazou de saúde? Não, vazou dados de endereço, CEP, telefone, tem todos os dados lá. E está na internet, está disponível. Foi um vazamento de dados que aconteceu mesmo no Brasil e tal. E aí eu peguei meu smartphone, naquele momento pensei, vou mandar uma mensagem para minha mãe e dizer, no grupo da família, né? E vou dizer, mãe, teus dados vazaram, porque me mandaram até a imagem dos dados da minha mãe, né, nesse aviso. Eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para minha mãe que os dados vazaram? E não estou separando, é simplesmente o que significa os dados vazarem. Né? Então, assim, eu acho que não é por uma questão de educação ou não educação, acho que é uma questão de adaptação cultural da gente como sociedade. Então, vai ter uma exigência, uma necessidade de obrigatoriedade de aceitação da lei organizacional, mas as pessoas que estão fazendo essa adaptação nas organizações não estão entendendo o que aquilo significa. Isso eu posso falar com certeza, porque a gente visita e entende o desenvolvimento dessas organizações analíticas. Tá? Todas estão fazendo um processo de adaptação legal, mas não cultural. Tá? E eu não acho que isso é uma forma de startar o processo cultural. Tá? Eu acho que, na verdade, isso é um tiro no pé como iniciativa de processo cultural. Acho que é necessário por uma legislação, mas não por uma questão cultural. Eu não diria, o nosso pontapé inicial é a implementação das leis, porque isso não está te mexendo com cultura. Está fazendo uma obrigação legal. É como a gente fazer uma adaptação no balanço contábil e tentar explicar para a empresa toda que agora a empresa trabalha no lucro real. Tá? Aí tu vai ter lá 20 mil funcionários e tu tendo que explicar qual a diferença do lucro real para o presumido, sendo que teu contador tem dificuldade de te dizer qual é a diferença de um para o outro. Estou exagerando, mas vocês entenderam a lógica de que é muito complexo a gente pensar nesse processo como lei. Tá? Gente, eu preciso me dar tchau. Muito obrigado, boa noite.